Muito bem. A pergunta sobre a origem da situação, a resposta não é muito difícil, porque foi o seguinte: em 1964, quando houve o golpe militar, imediatamente as esquerdas entraram numa crise, entraram em pânico e se recolheram para fazer, vamos dizer, um exame de consciência, responder onde é que nós erramos e como é que nós podemos sair dessa. E daí surgiram ali, vamos dizer, houve uma efervescência, muitas discussões, e duas propostas ganharam apoio ali, formaram-se duas correntes. Uma que, inspirada no livro do Regis Debray, A Revolução na Revolução, propunha uma ação armada. E a outra, muito maior, muito mais vasta, que começou então a ler os livros do fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, o qual tinha uma visão muito original do processo revolucionário. Ele dizia que um fator decisivo, né, a origem dessas especulações do Gramsci é muito remota, começou muito antes dele, começou, na verdade, em 1914, quando estourou a Primeira Guerra. Os comunistas esperavam que os trabalhadores de todos os países se recusariam a lutar no que lhes parecia uma guerra imperialista, e tomariam partido do pacifismo. E aconteceu ao contrário, justamente na classe operária, porque apareceu o maior entusiasmo nacionalista e belicoso na Primeira Guerra. Os comunistas ficaram muito assustados com isso, e disseram: o que houve com o proletariado? E surgiram muitas especulações, até que um filósofo húngaro, chamado Georg Lukács, disse o seguinte: olha, o problema são as bases civilizacionais, porque as pessoas já têm toda a sua cabeça feita por 2000 anos de civilização judaico-cristã, e por mais proletários que sejam, eles vão agir de acordo com os valores que foram impregnados na mente deles pela sua cultura. Então, o que nós temos que destruir, em primeiro lugar, não é o capitalismo, é a cultura judaico-cristã. Foi dentro dessa linha que o fundador do Partido Comunista Italiano, Antonio Gramsci, começou a trabalhar na década de 30, mas ele só teve a oportunidade de registrar os seus pensamentos por escrito quando foi para a cadeia. Ficou 12 anos na cadeia, não tinha nada que fazer, então ficava escrevendo o dia inteiro, e daí saiu essa série que se chamava Caderno do Cárcere. E ali ele resume essa concepção. A mesma concepção foi trabalhada em dois frontes. Um, o Antonio Gramsci, e outro, a chamada Escola de Frankfurt, que era um grupo de estudiosos na Alemanha, que, financiado por um milionário argentino, criaram lá um instituto e começaram a trabalhar essa ideia do que se chamaria depois Revolução Cultural. E por outro lado, o Antonio Gramsci. Mas existem diferenças e semelhanças entre as duas correntes, mas, no fim, na prática, vai dar na mesma. Né? Então, a ideia básica é de uma destruição civilizacional. Ou seja, você corroer todos os valores, critérios, símbolos, modos de pensar. Portanto, para isso precisa ter uma ação em profundidade na sociedade. Isso quer dizer que, a partir daí, a ação comunista passou a atuar em frontes que antes eram totalmente ignorados. As escolas, as igrejas, sociedades de bairros, clubes, clínicas de aconselhamento matrimonial e de psicologia, tudo isso virou fronte de batalha. Então, era a ideia da guerra cultural total. Nada pode escapar. Tá certo? E era uma coisa tão inédita que o pessoal do outro lado nem percebeu. Levaram décadas para perceber. Você vê, no Brasil, por exemplo, eu, já com um atraso monumental, eu escrevi um livro sobre isso, publiquei em 93, chamado A Nova Era Revolução Cultural. No meio militar, a primeira reação levou 8 anos para aparecer. E mesmo o general José Fábrica escreveu um artigo falando a respeito, não foi muito bem recebido o artigo, e depois outro general, Sérgio Augusto de Avelar Coutinho, meu amigo já falecido, escreveu 2 livros excelentes, resumindo a concepção do Antonio Gramsci. E só para você saber, o general Coutinho morreu amargurado pela indiferença dos seus colegas, né? Uhum. Então, isso quer dizer que no Brasil o pessoal não está muito bem atualizado com isso até hoje. E eu digo, eu já comecei atrasado, porque a absorção da concepção do Gramsci pelo Partido Comunista Brasileiro
começou em 64, 65. Começou por iniciativa do Enio Silveira, e era o dono da maior editora comunista do Brasil, a editora Civilização Brasileira, que então criou uma revista especialmente para o debate interno da esquerda, a revista chamada Revista Civilização Brasileira. Né? Evidentemente, eu li todos os números dessa revista, até que ela parou de funcionar, e ali você tem ideia da profundidade e da seriedade do debate que os esquerdistas se entregaram naquele momento. Eles não estavam para brincadeira. Eles falaram, nós caímos do cavalo uma vez, não queremos cair duas, não vamos cair nunca mais, nós vamos levantar disso e tomar tudo. E, de fato, o fizeram. Só que pelos métodos do Gramsci, os quais são discretos por natureza. Na estratégia do Gramsci, a maior parte da militância envolvida não sai pregando ideias comunistas. Ao contrário, ataca pontos específicos que representam pilares da civilização. Como, por exemplo, a própria ideia de família, a moral sexual, as bases do direito penal e civil. Eles vão atacando ponto por ponto. Quer dizer, no fim abrange tudo, mas cada um trata de um pedacinho. O pessoal do outro lado, vendo essa ação disseminada, não consegue identificar nela um ataque direto. E pensa que isso vai passar, que isso são modas. Quando começou o negócio politicamente correto, todo mundo ria. Só que não ria era eu já sabia o que era, já estava chorando. Né? Eu sei, como dizia o Paulo Francis, eu já vi esse filme e sei quem morre no fim. Né? Então foi assim, gradativamente eles foram ocupando todos os espaços. Para você fazer uma ideia de como eles levaram isso a sério, no tempo do governo militar, a esquerda já dominava a imprensa brasileira inteira. Você não tinha um jornal cujo diretor de redação não fosse comunista, nenhum. E qualquer cidadão que fosse de direita ou conservador, reconhecido como tal, era boicotado e acabava sendo expelido, ainda durante o governo militar. Você vê, durante o governo militar, saíram de circulação os artigos, por exemplo, do Gustavo Corsão, do Lenildo Tabosa Pessoa, do Nicolas Boer, todos os jornalistas conservadores foram sendo cortados um a um. Então chegou-se ao domínio completo. Existe uma publicação do Sindicato Jornalista de São Paulo, chamada 60 anos de jornalismo, foi publicada na década de 80. E você vê ali as grandes figuras do jornalismo em São Paulo, eram todas comunistas. Só tinha duas exceções, no meio de 200 nomes tinha duas exceções, que não contam para absolutamente nada. Ao mesmo tempo, eles estavam dominando o sistema educacional, usando, sobretudo, publicações da Fundação Vitor Chivita, chamada Escola e Sala de Aula, que iam fazendo a cabeça dos professores e introduzindo as ideias de Vygotsky, Emília Ferreiro, todos esses doutrinários comunistas da educação. A profundidade e a imensidão desta operação, as pessoas não conseguem medir até hoje. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos eles estão criando um novo currículo, como no Brasil, novo modelo curricular. Eu acho que é nova base curricular, não sei como chama no Brasil. Aqui é Common Core, né? Quer dizer, o núcleo comum. Né? E o núcleo comum, as pessoas discutem, umas gostam, outras não gostam, até que apareceu a pesquisadora e foi rastrear. Falou, de onde apareceu isso? Então ela descobriu que, em primeiro lugar, todos os modelos iniciais do Common Core tinham vindo da Europa. Ela foi rastreada na Europa, de onde veio? Foi ver tudo da Rússia, tudo pronto da União Soviética. Então, o modelo de educação que está sendo implantado nos Estados Unidos, a duras penas e com muita discussão, e no Brasil sem dificuldade nenhuma, está roubando a porta aberta, é um modelo soviético, concebido para efetivar a revolução cultural. Então, quando começa toda essa coisa, por exemplo, ideologia de gênero, abortismo, gaysismo, etc., tudo isso é a revolução cultural. Então, por aí você vê a imensidão da coisa. E eles foram prosseguindo nisso, dando mais importância ao fronte cultural do que ao fronte político, político eleitoral. Mantinham alguém ali, algumas pessoas no fronte eleitoral, mas não davam muita importância, porque eles sabiam que você vencer uma eleição e tomar o poder antes de completada a revolução cultural seria suicídio.
Isso quer dizer que nós podemos dizer que na década de 90 a Revolução Cultural no Brasil estava 100% vitoriosa. Não havia uma voz contrária. Nada, 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 nada. Tinham conseguido tapar a boca de todo mundo. Até que apareceu eu. Eu fui a única exceção, eles não sabiam quem eu era. De repente apareceu um cara dizendo umas coisas esquisitas, eles também não entendiam direito o que eu estava falando. E daí, aos poucos, eu consegui abrir um espaço para que o pessoal da direita, conservador, liberal, tivesse voz novamente, porque estavam com as bocas tampadas fazia 30 anos. Né? Então isso aí mudou um pouco a situação. Porém, o que eu fiz no campo cultural, quer dizer, eu acho que eu consegui abrir um rombo no muro do monopólio esquerdista da opinião pública, e daí começou a aparecer blogs conservadores, instituições conservadoras, movimentos conservadores para tudo quanto é lado. Alguns até conquistaram algum espaço na grande mídia, como o Luiz Felipe Pondé, por exemplo, mas a maioria ainda continua em blogs. Então, nós rompemos o monopólio da opinião pública, mas não rompemos o monopólio da mídia. Na grande mídia, eles ainda dominam 100%. E, você vê, quando houve a primeira eleição do Lula a presidente, o Partido dos Trabalhadores até então tinha tido, no máximo, 20% do eleitorado. No instante em que a Revolução Cultural já estava totalmente pronta, foi possível impor esse candidato Lula como se fosse a pessoa mais inocente do mundo. Se você naquela época dissesse para as pessoas o Lula é comunista, o Lula é esquerdista, elas diriam não, de maneira alguma. Então foi, como se diz, a revolução camuflada, a revolução disfarçada. Quer dizer, enquanto o Lulinha, Paz e Amor, com toda aquela imagem de democrata, etc., subiu ao poder, ele mesmo já tinha fundado o Foro de São Paulo, que é o centro de comando estratégico da esquerda latino-americana, quer dizer, fazendo como as Farc, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, até reconhecendo, disseram, vocês salvaram o movimento comunista. Estava moribundo, vocês salvaram, deram nova vida. Né? Então você vê como é que o sujeito que é o comandante da estratégia comunista no continente não é comunista. Daí aparece essa besta desse Marco Antônio Villa dizendo como o Lula não pode ser comunista porque ele nem leu Karl Marx. Eu digo, mas é só um cretino diz isso, porque 99,999% dos comunistas nunca leram Karl Marx. Né? E o sujeito não é comunista pelas suas ideias, é comunista pela sua participação no esquema. Mesmo que ele não tenha nenhuma ideia na cabeça, ideia não importa, importa é o compromisso real que o sujeito tem, né, com os seus correligionários, com organizações. Então foi assim que eles tomaram o poder, sem que ninguém percebesse, sem que ninguém reagisse. Mas o único sujeito que tentou reagir realmente fui eu. Antes de mim, o Paulo Francis um pouco, o Paulo Francis morreu. Né? E mesmo assim, o Paulo Francis não tinha um conhecimento efetivo desse negócio gramsciano. Eu que comecei a dar a dica para ele, depois que nós nos conhecemos na casa de um amigo comum, daí que ele começou a ler essas coisas com atenção. Então, mas o Paulo Francis conhecia a Petrobras. Né? Como é? Ele conhecia muito bem a Petrobras. Tinha o caso da Petrobras, ele conhecia, ele anunciou com anos de antecedência, só que é o seguinte, ele não tinha ali as provas na mão. Ele tinha depoimentos, mas depoimentos de fontes que não se revelavam. Né? E ele, confiando nas fontes que tinham dito a verdade, ele denunciou a coisa. Né?